Certo, pessoal, eu, David, vou ensinar para vocês como se utiliza os três laços de repetição e após isso eu vou resolver a minha questão da arma. Primeiramente, o que é um laço de repetição? O laço de repetição ele é um comando que visa tornar o código mais prático para o programador e mais eficaz, certo? De que forma ele faz isso? Repetindo trechos do código com devidas alterações a cada repetição, se necessário. Então, um laço de repetição, ele pode ser eficaz e prático. De que maneira? Repetindo trechos do mesmo com as devidas alterações. Beleza, a gente vai aprender três tipos de laço. Sendo eles o while, o do while e o for. A gente vai começar pelo while. Certo. A estrutura do while é a seguinte. While, entre parênteses, a condição, o teste que ele deve fazer sobre a atual situação do programa e o seu corpo de texto, o seu corpo de código, o trecho que deve ser repetido, que vai ser delimitado por esses escopos. Ok. Vamos entender ele fazendo uma questão. Digite um número inteiro qualquer e saiba seu próximo sucessor. Ok. Scan falei, o número enviado pelo usuário, endereça uma variável líder. Okay. Então, qual é a minha proposta? É receber um número inteiro e a partir dele eu tenho que mostrar para o usuário, apresentar para o usuário os seus próximos 5 sucessores, certo? Para isso, eu vou ter que declarar também uma variável auxiliar. E aqui em cima, antes de entrar dentro do laço, eu torno essa auxiliar igual a o número digitado do usuário mais 5. Certo? Ela vai receber um número máximo até onde eu posso chegar. Concorda? No caso de digitar 10, aqui para mim, número mais 5, 15. É o valor que o auxiliar vai receber. Certo? As variáveis vão trabalhar em conjunto para ter um controle de repetição do código, do trecho que está dentro do laço. Então agora a gente vem aqui para o teste. A gente vem para a condição do laço. O que acontece aqui? A gente sempre tem que ter um número que esteja se alterando. Uma variável que esteja se somando com mais um para que eu possa mostrar ao usuário os seus 5 próximos sucessores. Certo? Então, o que eu tenho que fazer é pegar uma variável fixa com um valor digitado pelo usuário mais 5 e uma variável nova, uma variável que eu possa alterar e ela sempre se apresente após cada alteração ao usuário. E ela vai se alterar até chegar na variável fixa. Consegue entender? Dessa forma. Enquanto
número por menor auxiliar número mais. Aqui vai ficar um incremento. O que é isso? É justamente o trecho do código onde eu altero essa variável, onde eu atribuo outro valor a ela. O que esse mais aqui quer dizer? Uma forma de código mais simplificada, num seria igual a num é igual a num mais 1, certo? Esse mais aqui, ele soma a sua variável, a variável que está aqui, com 1, certo? Ok. Por que eu já comecei incrementando? Porque o meu objetivo não é o de repetir o número que o usuário já digitou, e sim de mostrar seus próximos 5 sucessores. Então eu já começo mostrando o seu próximo sucessor, e não o número digitado por ele, pelo usuário. Aqui eu já apresento um número que, no caso, na primeira repetição, já vai estar com um novo valor que foi digitado pelo usuário aqui em cima, certo? Então, por caso de digitar 10, o número vai entrar nesse laço com 10. Quando ele chegar no incremento, ele se torna 11, e aqui ele já é apresentado como 11, ok? Beleza. Agora a gente compila. Certo? Agora a gente tinha dito aqui 10. E ele me retorna os próximos 5 sucessores de 10, a partir do 11. 11, 12, 13, 14 e 15. Certo? Então, o que caracteriza o while? Ele, que significa enquanto, não tem a obrigatoriedade de ser executado no programa. Esse código só passa a funcionar a partir do primeiro momento em que o número é menor que auxiliar. Aqui eu já tornei isso possível. Auxiliar é igual a número mais 5, portanto, até aqui auxiliar é 5 unidades maior que o número. Ele é maior. Caso não fosse, caso o número, digamos que o número digitado pelo usuário fosse 10 e auxiliar fosse 5, esse while já não seria executado, porque o programa não estaria obedecendo ao seu teste, a sua função, certo? Ok, e esse é o laço while. Agora a gente vai para o do. Beleza. Aqui no do while temos o do, e o while, e como o laço que vamos lá agora, significa enquanto. Primeiro de tudo, o que difere do while do while? O do, ele obrigatoriamente vai repetir a sua estrutura, vai repetir o seu trecho de código uma única vez. E só no fim da execução desse código, ele vai fazer um teste, e se o teste estiver correto, se a condição for obedecida, ele volta para o do em cima do algoritmo e começa a repetir o código.
sua estrutura. Do use stop e aqui dentro o trecho do código que vai ser repetido, que deve ser repetido, e while aqui dentro. Mais os parênteses que vão virar princípio. E configura no final. Beleza. E o que acontece aqui? Quando o programa chega nesse do, ele vai executar tudo que estiver nesta parte. Tudo que estiver dentro dos escopos do do. E se a condição que estiver aqui dentro for obedecida, ele vai voltar aqui para o do e vai refazer tudo. Provavelmente com algum incremento. Vamos fazer uma questão para identificar seu I. Tá. Digamos que em algum trecho do programa eu permita que o usuário apenas digite números pares. Então, printf digite apenas números pares. Caso ele não digite um número par, eu devo encerrar o código, certo? Então como é que eu vou fazer? Printf aqui, scanf, b, vou utilizar aquela mesma variável min. Agora eu venho aqui na área do teste, na área de condição. Se enquanto o número digitado dividido por 2 tiver resto zero, certo? O percent é o operador de resto, ele faz a divisão de um número com outro e captura apenas seu resto. E aqui na condição do teste eu boto que enquanto um número dividido por 2 tiver resto zero, ele vai ser par, certo? E enquanto ele for par, eu quero que o laço continue se repetindo. Nessa situação aqui, se o número for par, ou seja, se o número obedecer essa condição, já que todo número dividido por 2 tem resto zero, o laço ele volta aqui para cima e pede novamente o número ao usuário, certo? O que acontece se essa condição for desobedecida? O programa sai da execução desse laço e vem aqui para fora. No caso eu vou finalizar. Do programa, você digitou o número. Ok? Então eu já começo pegando o número. E se esse número for par, eu volto e peço mais outro número, certo? Caso eu usasse o while para isso, eu estaria testando antes de entrar no laço se o número é ou não par, é divisível por 2 com o resto zero, certo? Então agora a gente roda e digite apenas números pares. 2, 4, 6, 7.
do programa. Você digitou o número 1. Funcionou como a gente queria, certo? Então, no do while, obrigatoriamente a gente tem uma única execução, certo? Então, a primeira execução obrigatória. Já no while, a gente vai testar a situação do programa antes de entrar dentro dele, certo? Então, teste da sua condição antes de ser executado, ok? E para terminar essa parte do laços, o for. Essa parte número 1. Beleza, o que acontece no for? O que significa para, ele é basicamente um contador, certo? Contador. Qual a diferença do for dos demais laços? Do while e do while. Esses dois laços, os primeiros que vimos, eles não têm um limite já estipulado, certo? A gente usa mais eles para terminar a repetição dos códigos a partir do comando do usuário. Aqui no for, a gente estabelece um limite. Quer dizer, o usuário também pode estabelecer um limite, certo? Mas aqui em cima, nesses dois, é indefinido quantas vezes a repetição pode acontecer, dependendo dos testes, se eles foram corretos ou não. Então, aqui no for, a sua sintaxe. For e a condição inicial, a inicialização. A inicialização. Depois temos o seu teste, né? E por fim o incremento. Mas os escopos delimitam o trecho de repetição. E como acontece aqui? Como eu disse, ele já tem um limite estabelecido, certo? Ele, quando é iniciado, quando o programa chega até ele já sabe quando vai acabar. Aqui na inicialização, suponhamos que eu queira fazer um simples contador. Printf, contando até 5. Certo. Começando de 1. Então aqui eu tenho a inicialização, onde a gente vai até alterar o nome da variável aqui, onde está a variável contador. O contador, o nosso contador para esse caso, ele se inicializa com 1. Ele começa com 1. Ele entra dentro desse laço com 1. Aí, enquanto o contador
for menor que 5, vou adicionar aqui um incremento e onde o contador deve se somar com 1, contador mais 1, certo? Então a condição inicial aqui do contador, ele entra dentro do laço com 1, e enquanto ele for menor que 5, ele vai continuar se somando com 1. No caso, em algum momento, ele vai chegar a 5. É isso? Então, aqui, printf, só para apresentar a alteração do contador, %d contador. Certo? Continuando. Ponto de votação. 1, 2, 3, 4. Foi até 4. Onde nós erramos? Onde erramos? Aqui na condição. Certo? O que está acontecendo? O contador ele começa com 1, enquanto ele for menor que 5, no caso 1 é, o contador deve se somar com mais 1. Então ele entra aqui como 1, certo? Ele inicializa o laço como 1 e sobe. Aqui na minha condição, eu deveria ter 1 igual também, certo? Então o teste fica: enquanto o contador for menor ou igual a 5, contador mais mais, certo? Aí, como acontece? Ele entra aqui com 1, não é apresentado, e é menor que 5, aí ele soma mais 1, no caso agora ele volta e entra como 2, certo? É menor que 5, volta, entra como 3, é menor que 5, volta, entra como 4, é menor que 5, volta e entra como 5, certo? Esse incremento aqui, ele acontece no fim do laço, certo? Incremento. Ele vem na condição inicial e enquanto ele estiver sendo menor ou igual a 5 no caso, ele vai continuar sendo incrementado. Entrou como 1, saiu como 2. Testou se é menor ou igual a 5. Aí, e assim ele faz até que ele seja incrementado para 5, vai obedecer a esta condição pela última vez e ser apresentado aqui, ok? Aí ele vai ser incrementado de novo, só que quando ele voltar, ele vai falhar nesse teste, ele vai desobedecer a esta condição, porque ele vai estar sendo maior que 5, então ele já não vai ser apresentado aqui, ok? Contando até 5, 1, 2, 3, 4, 5, no quadrado, certo? Então, esses são os 3 laços de repetição. O for, onde eu tenho para determinada variável igual a 1, enquanto essa variável for menor ou igual a determinado número, essa variável vai se alterando, certo? Ele é um contador, ele tem limite determinado. Certo? A partir do
momentos em que ele começa a ser executado, ele sabe o momento em que ele vai parar. O do while e o while são bem parecidos. A diferença entre eles é que no do eu já começo executando o trecho de repetição, certo? Então isso daqui, no caso do do, seria executado uma única vez obrigatoriamente. E depois, se ele passasse pelo teste do while, desse do, ele voltaria para o do no início e repetiria novamente. Já no while, eu faço o teste da condição antes de começar a executar. Eu não tenho essa primeira execução como eu tenho no do. Eu testo a situação do programa como ela está fora do laço. E se estiver obedecendo a condição deixada no while, eu entro nesse laço e começo a repetir. Ok? E agora a gente vai resolver a questão da armada. Certo. Tá bom. Elabora um algoritmo que receba dados sobre produtos de uma fábrica, sendo esses a descrição, a quantidade de unidades produzidas e a quantidade de unidades vendidas. Caso o estoque, quantidade produzida menos quantidade vendida, tenha menos de 50 unidades, assuma-o como estoque mínimo e informe ao usuário. Não permita que a quantidade vendida seja maior que a quantidade produzida. Ao fim da entrada de dados de todos os produtos, apresente o produto com maior estoque, que é a quantidade de unidades dele, e somatório dos estoques zerados. Certo. Segundo as bibliotecas. Elabora um algoritmo que receberá seu produto, sendo esses a descrição. Certo. Descrição do produto, a gente vai ter que usar string, certo? Então, temos aqui a instrução para o usuário. E a descrição dos produtos. Uma curiosidade, para que eu possa fazer com que o compilador entenda esses caracteres especiais, no CCD aqui, eu vou adicionar essa biblioteca, aqui no compilador, e o comando setLocate deve ser final, certo? É só um complemento para ele entender os caracteres especiais. Beleza. Printf, agora ele escaneia %s e eu vou endereçar a uma variável descrição. Teste. Já acho que 40 para dele. E aqui para dar uma maior liberdade para o usuário digitar os colchetes, possibilitando o usuário digitar caracteres maiúsculos tanto como minúsculos e números de 0 a 9, além do espaço, certo?
Então ele vai poder digitar letras de A a Z em maiúsculo, espaço, letras de A a Z em minúsculo e números de 0 a 9, certo? E tudo isso vai ser levado para a descrição. Depois, o que mais eu tenho que pedir? Ele já pedi a descrição, agora a quantidade de unidades produzidas. Agora digite a quantidade de unidades produzidas. Uma unidade sempre vai ser inteiro, então %v e endereço ela para uma variável chamada quantidade Q, certo? Quantidade produzida. Aqui, limite, quantidade Q. Beleza. E para terminar, em caso de dados do usuário, eu vou pedir a quantidade de unidades vendidas. É isso, e a quantidade de unidades vendidas. Também inteiro, direcional, quantidade de ok? Declaro aqui quantidade. Próxima etapa. Aqui a gente já pegou todos os dados. E agora, caso o estoque, quantidade produzida e quantidade vendida tenha menos de 50 unidades, assuma como estoque mínimo. Então, já vamos declarar aqui estoque. E no fim da entrada de dados, a gente já determina o valor do estoque. O estoque ele é igual à quantidade produzida menos a quantidade vendida. Não é isso? Ok. Aqui. Vou permitir que a quantidade vendida seja maior do que a quantidade produzida. Então, quer dizer, não vai fazer sentido eu continuar com o código se a quantidade de vendas for maior que a quantidade produzida. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é se a quantidade de vendas vai ser maior que a quantidade de produtos. Caso seja, eu devo encerrar o programa. Portanto, se no caso não encerrar o programa, mas sim é mais eficaz eu reapresentar a entrada de dados. Certo? Então, se a quantidade de venda for maior que a quantidade produzida, então eu vou abrir aqui o printf onde eu digo que a quantidade de vendas não pode ser maior que a de produzida, certo? E sim, para que o usuário
Então, para ler isso, eu vou no temporizador aqui no sleep de 3 minutos. No caso, ele não milissegundos, porque é 3 minutos. Já vou acrescentar aqui a sua biblioteca. Include Windows, e eu tenho que fazer um grande laço aqui, no caso undo, certo? Por que undo? Porque eu já vou ter que ler esses dados aqui, certo? É inevitável. Eu preciso ler pelo menos uma vez esses dados aqui, para só depois continuar o programa. Outra possibilidade seria se, antes de tudo, eu perguntasse ao usuário quantos produtos ele quer inserir aqui, certo? Aí eu poderia usar o for, porque eu teria um limite estabelecido, ok? Então, se do tudo vem aqui para dentro dele, certo? Do while condição, fechando o comando. Então, eu vou pôr como condição que voltar, certo? Eu quero uma variável voltar. E toda vez que essa variável for igual a S, toda vez que essa variável for igual a S de si, o programa deve voltar, certo? Então ele vai fazer tudo até o final e vai testar se a variável voltar é igual a S. Variável que eu vou declarar agora, certo? E para que qual a relação desse while com todo esse? A quantidade de vendas não pode ser maior que a de produzido. Então, por exemplo, eu ler isso e o que acontece? Aqui eu determino que voltar vai ser igual a S. Entende? O que isso vai levar aqui? Já que voltar vai ser igual a S, então quando o programa chegar nesta parte do código, a condição será verdadeira. Portanto, ele voltará para o produto. Entende? Já que o usuário digitou um número inválido aqui, então eu devo considerar voltar como sim. O while vai testar se voltar é sim, e sendo sim, ele volta para o do. Tá vendo? Certo. Para evitar que o programa atropele o enter, dado aquela enter, eu vou adicionar um depchat ou mesmo um flash, certo? Isso é para evitar que quando eu vá inserir os números, quando eu vá inserir os valores, depois de eu apertar Enter, os valores entrarem, serem endereçados, eu não vá acabar dando o valor de Enter para outra variável, para a variável seguinte, certo? Flush, stdi, ele tem como função limpar o banco, como se fosse um lixo, o resto sobrado, isso que eu digitei, certo? Ele apaga esse resto que eu digitei e impossibilita que o Enter que eu tenho que dar aqui no scanf vai entrar como valor desse próximo, certo? Então eu vou fazer isso em todos, após todos os scanfs, e aqui em cima agora, o primeiro teste que eu faço,
caso a quantidade de vendas seja maior que a de produzidas, eu devo voltar, certo? Eu devo reapresentar a entrada de dados. Então, só para tornar a tela mais limpa, eu acrescento aqui um ciclo CLS, certo? Ele vai limpar a tela exibida até o momento, certo? A biblioteca dele já está aqui, lido. E agora eu continuo. Caso isso não aconteça, se a quantidade de produtos for maior que a de vendas, então isso aqui é nosso. Aí vejamos o que temos que fazer. Agora a gente vai testar. Caso o estoque tenha menos de 50 unidades, assuma como estoque mínimo e informe ao usuário. Então aqui a gente vai testar o que tem em estoque, certo? Se não, se isso daqui não for válido, entramos aqui. Aqui eu testo se o estoque for menor que 50, certo? Eu devo considerá-lo como estoque mínimo e notificar ao usuário. Estoque mínimo. Ok? Estoque mínimo. Aí agora eu vou testar o que? Esse somatório de estoques zerados. Os estoques zerados. Se o estoque for menor que 50, ele é estoque mínimo e concordo comigo que ele também possa ser zero, não é isso? Caso o estoque seja maior que 50, eu não preciso fazer esse teste de estoque zerado. Então, dentro desse if, o que eu devo botar? Eu já sei, caso o estoque seja, eu sei que ele é menor que 50. E agora eu vou testar se o estoque for igual a zero, eu devo fazer um somatório de estoques zerados. E como fazer isso, eu vou criar uma variável estoque zero, certo? Estoque zero mais. Ela vai inicializar com zero, já vou fazer isso aqui em cima. Estoque zero. Ela começa com zero, porque no início do programa nós não sabemos se há ou não algum estoque zerado, certo? Ela começa com zero. Começa com zero e caso haja um estoque zerado, estoque zero mais um, certo? Ela diz a quantidade de estoques zerados. É uma somatória, ok? Beleza, o próximo passo agora o produto com maior estoque e a quantidade de unidades dele. Eu tenho que saber no fim do código, no fim do programa, qual é o produto digitado com maior estoque. Então, depois desse if, se o estoque for menor que 50, ele vai ser o estoque mínimo, mas ele também pode ser o maior estoque. Concorda comigo? Se o estoque mínimo tiver 40, ou se um estoque tiver 40 e o outro 30, ambos serão estoques mínimos, mas o 40 vai ser maior que o 30, certo? Então eu não posso botar um else aqui, porque se eu botasse um else, eu diria que só estoques acima de 50 podem ser o maior estoque.
não é estocado. Então eu faço outro if. Se eu vou precisar aqui de uma variável auxiliar, uma variável de controle e conta quantas voltas eu dei no laço até agora, certo? Então, auxiliar. E o que a gente vai fazer com essa variável auxiliar? A gente vai iniciar ela com 1, certo? Porque o objetivo dela é contar quantas voltas o laço dá. E a gente sabe que ele obrigatoriamente, por ser um duo, ele dá uma volta obrigatória. Não é isso? Ele passa pelo código pelo menos uma vez. Então, o auxiliar já inicia com 1. Certo? Aí voltando aqui para esse. Se o auxiliar for igual a 1, o que acontece? O estoque maior, certo? O estoque maior vai ser igual ao estoque digital, certo? A gente tem que declarar estoque maior, estoque mínimo, e o que acontece? O valor da vez, no caso, o valor da primeira vez, já que o auxiliar ele conta as voltas, e aconteceu isso na primeira, certo? Se na primeira volta do laço, se na primeira passagem do laço, eu tenho um estoque que é válido aqui, ele vai ser considerado maior, entendem? O primeiro estoque vai ser considerado maior, independente da quantidade dele, certo? Se o estoque passar a existir, ou digo, se a quantidade de vendas for menor que a quantidade produzida, então teremos um estoque, e esse estoque, se estiver passando pela primeira vez, se ele for o primeiro no laço, ele vai ser considerado maior. Para quê? Para servir de base para os demais, certo? A partir dele, eu vou comparar o próximo. Se o próximo for maior que ele, então esse próximo será considerado como novo maior. Entendeu? Então, se a contadora de lá, a contadora de voltas, estiver dando sua primeira volta, o estoque maior vai ser o estoque digitado na primeira volta, certo? E a questão pede também o produto com maior estoque, a quantidade de unidades dele. Então, eu tenho que dar a descrição desse produto, certo? A descrição que vai se dar dessa forma. Eu tenho que criar uma variável descrição do estoque maior, certo? Aqui, char desc do estoque maior. Vou atribuir a mesma possibilidade do caractere, 40, mesmo para cá. O que tem que acontecer? Essa descrição do estoque maior vai ser igual à descrição da vez, não é isso? No caso, a primeira vez. Entendeu? Sendo que não é com essa expressão que eu vou fazer. Trata-se de uma string, então eu tenho que usar os comandos adequados. E no caso dela, o STR, o que ele faz? Eu posso adicionar duas strings dentro de seus parênteses e ele vai levar os dados da segunda string para a primeira. No caso desta, até então é vazia, e a descrição da vez vai passar
vai passar seus valores para a descrição do estoque maior, certo? Ok. Certo. Caso não seja a primeira vez, caso o laço não esteja em sua primeira passagem, sua primeira volta, pronto, digamos que ele esteja na segunda. Agora o que eu vou testar é o que? Se o estoque atual, se o estoque digitado agora, nessa segunda passagem, é maior ou igual ao estoque maior, certo? Por que maior ou igual? Não só maior. Caso o usuário ele decida digitar apenas um produto, ele vai estar passando na primeira passagem, na primeira volta. Então, ele já vai ter o seu estoque considerado como estoque maior, certo? Então, o estoque da vez pode ser o estoque maior, pode já ser o estoque maior, não é isso? Portanto, é igual. Então, aí eu faço a mesma coisa que antes. O estoque maior agora recebe o valor do estoque atual, certo? E a descrição do estoque maior passa a ser a descrição do estoque atual. Então, eu posso pegar essa linha e trazê-la para cá. Por quê? Porque, independente de ser a primeira volta ou não no laço, o estoque maior vai ter a sua descrição. Na verdade, eu vou precisar tanto desse strcop aqui como aqui sim, certo? Porque em meio a esses ifs, se eu tenho um else, certo? Então, digo, esse else, ele impede que, se eu tivesse só um estoque maior aqui, fosse a primeira vez que eu digitasse apenas um produto, deixando da forma que está aqui, lá no fim eu não teria como apresentar a descrição, certo? Portanto, strcop, descrição do estoque maior, deve receber o valor de descrição. Agora, já que testamos todas as condições dele, dadas pela questão, a gente tem que, no fim desse while, permitir que o usuário possa decidir se quer ou não digitar o próximo produto, certo? Portanto, printf vai bater, deseja inserir mais um produto, eu dou a instrução S para sim, N para não, certo? Um scan %C e o endereço esse a justamente o voltar. Se o voltar receber um sim, então ele volta para o seu view e reapresenta toda a entrada de dados, certo?
sem se esquecer do F2. Ok, certo. Quando o usuário digitar N e não, ele vai sair do laço. E quando ele sair, eu tenho que apresentar o quê? Eu tenho que apresentar o somatório dos estoques zerados e o produto com maior estoque, é a quantidade de unidades dele. Certo? Então, o printf, eu digo o maior estoque é a descrição maior, porcento S, que tem porcento de produtos. Na verdade, unidades. Então, depois da vírgula, S, N, e estoque. Certo? Mais o printf falando sobre a somatória de estoques zerados é igual a, portanto, porcento de e a variável que a gente usou para guardar a somatória, estoque zero. Pronto. Certo? Agora, aqui no fim do laço a gente tem CLS, porque para que ele limpe a tela e ele não fique simplesmente jogando repetidos textos, repetidas frases, tornando tudo mais para evitar que fique tudo mais desorganizado, certo? Então agora a gente finaliza aqui a declaração de variáveis e tenta rodar. Ok. Digita a descrição do produto. Então, produto. Agora digite a quantidade de unidades produzidas. No caso, eu vou botar 40. A quantidade de unidades vendidas é 50. O primeiro teste que a gente vai fazer é se ele está invalidando quando as unidades vendidas são maiores que as produzidas. A quantidade de vendas não pode ser maior que a de produzidos, certo? A gente só quer inserir mais um produto. Sim. E pede para eu digitar a descrição do produto. Ok. Agora, produto novo, a quantidade de unidades produzidas, 50, mais do que para o estoque mínimo, a quantidade de unidades vendidas em 0. Podia inserir mais um produto? Não. O maior estoque é o produto 1, a descrição dele está aí, que tem 50 unidades. E a somatória de estoques zerados é 0. Eu digitei apenas um estoque, certo? Só um estoque foi validado. E ele tem 50 unidades. Portanto, ele não é estoque mínimo e nem zerado. Ok? Agora a gente vai testar adicionando mais estoques.
descrição do produto, P1, quantidade produzida 100, a quantidade de unidades vendidas 30, desejo inserir mais um produto, sim. Até então P1 é o maior, não é isso? Agora P2, quantidade produzida 1000, a quantidade de unidades vendidas 30, eu insiro mais um produto. O próximo produto é o P3, a quantidade de unidades produzidas é 3.400, a quantidade de unidades vendidas é 400, e eu não quero inserir rápido no produto. Portanto, assim, um erro acontecendo porque eu havia criado uma variável auxiliar e inicializado ela lá em cima com 1, sendo que eu não incrementei ela, certo? Ela sempre se mantém como 1. Então, todo estoque que chegava era considerado como maior. Ok? A gente muda isso. Auxiliar agora é incrementado. Sempre vai adicionar mais 1. Sempre vai ficar contando as vezes. A gente testa de novo. P1, quantidade de unidades produzidas 10, quantidade de unidades vendidas 4. Estoque mínimo, olha aí. Vou inserir mais outro produto. Descrição do produto, P2. Quantidade de unidades produzidas 60, menos 10 vendidas. Insiro mais outro produto a 50, portanto é maior que o estoque mínimo. E P3, agora eu digo que o P3 ele tem 100 unidades produzidas e nenhuma unidade vendida. Portanto, o P3 ele é o maior estoque até agora, certo? Eu não quero inserir mais nenhum produto e desde o final. O maior estoque é P3, que tem 100 unidades. E a somatória de estoques zerados tem como resultado 0, certo? Porque eu não zerei nenhum estoque. Agora, para finalizar, a gente tenta zerar esses estoques. Toda a descrição P1, quantidade de unidades produzidas 30, sim. P2 50, 50. 40 agora no meu produto. Então, mais 40 de produtos feitos e 40 de produtos vendidos. E o último, 35, vou ver, produzido vai ser 500 e a de vendido vai ser 438. Aliás, 460. Então, está comigo também. E eu não quero inserir mais nenhum. E agora ele me diz que eu tenho 3 estoques zerados. E o maior estoque é P5, que tem 40 unidades sobrantes, certo? Foram as 5 unidades produzidas, menos as 60, as 460 vendidas. Ok? E essa foi a minha questão da armada, certo?